Olá, que bom te ver por aqui mais uma vez. Chegamos à nossa terceira e última aula dessa semana incrível, onde a gente falou como conseguir um resultado imediato e duradouro com o seu cliente. Seu cliente de coach, seu cliente de psicoterapia, seu cliente de constelação. E para isso a gente viu na primeira aula, se você está chegando aqui agora, volta lá e assiste essa aula para entender melhor. Nessa aula a gente falou sobre o quê? Que existe um tripé. Você precisa olhar de uma forma sistêmica e entender o entorno do cliente, olhar para o cérebro triúnico dele, para ver se ele está no movimento de luta e fuga, um movimento reptiliano, se ele está no movimento emocional ou se ele está no movimento cortical, porque as abordagens, as ferramentas vão ser diferentes. E o terceiro pilar é o teu trabalho, é a psicoterapia, é o coach, porque somente a constelação muitas vezes não vai bastar. Ele vai precisar de um acompanhamento para ter a mudança comportamental. A constelação vai trazer um insight. E a gente sabe que esse insight muitas vezes é o suficiente para o colapso de onda. Sandra, que colapso de onda é essa que você ainda não tinha falado? Vou falar agora. A gente, para entender melhor a constelação familiar e todos esses movimentos de terapias holísticas e quânticas, a gente precisa entender que nós somos feitos de partículas. E essas partículas, ora, funcionam como onda e ora ela funciona como partícula. Se você colocar lá no YouTube, procurar o experimento da dupla fenda, você vai entender que o olhar do observador vai alterar o comportamento da onda em partícula. Ele vai colapsar essa onda para que ela se manifeste. Antes são várias possibilidades, mas quando eu vejo, eu transformo aquilo na possibilidade única que é materializada na sua vida. Esse é o segredo. Só que esse insight pode vir, de repente, numa meditação, numa constelação, mas pode não vir. E por isso que a gente faz todo esse trabalho de constelar, de fazer um trabalho terapêutico para conseguir trazer para o cliente esse momento único de transformação que é definitivo. Eu faço cursos de constelação em São Paulo já tem 5, 6 anos. Só que no primeiro ano eu achei que precisavam de 12 módulos. Eram 3 dias, sexta-feira eu atendia as pessoas o dia inteiro, né? Dia inteiro que eu falo, uma turma de 2 às 6 e outra de 6 até as 9, de 7 até as 9. E sábado e domingo eu dava o curso. E ficava caro, né? Transporte, não sei o quê. Não só eu, como outras pessoas que não eram de São Paulo. E locação de sala, todo esse movimento acabava saindo caro, 12 módulos. E aí eu vi que podia reduzir em 6, né? E comecei a dar em 6 módulos, seriam bimensais. A cada 2 meses eu ia para São Paulo, reunia o grupo e a gente trabalhava. Em 2017, em janeiro de 2017, meu pai internou e acabou ficando 27 dias internado. Deu uma complicação, ele ficou 27 dias internado e eu tive que faltar aula. Então, para os alunos não ficarem muito perdidos, eu peguei toda a teoria e fiz online.
numa espécie de webinário com aula ao vivo, mas era um horário que nem todo mundo podia. Era o horário da aula, mas não foi no final de semana da aula, foi depois que papai voltou para casa e eu também voltei para casa. E as pessoas falaram assim comigo: ai, Sandra, você não leva a mal não, mas a aula online foi muito melhor do que a aula presencial. Eu falei: como assim foi melhor? É porque você mantém uma coerência mental, as pessoas não te interrompem, não tem aquelas perguntas. Eu aproveitei muito mais, eu pude assistir mais de uma vez, foi muito mais legal. Por que você não pensa em dar curso online? Falei: gente, curso online de constelação não pode dar certo. Mas resolvi experimentar. E eu achei que foi um espetáculo. Porque os 6 módulos podem ser dados em 6 meses ou você pode assistir em mais tempo. Porque você vai assistir na hora que você quiser, da onde você quiser, no teu tempo, vai reassistir, vai escrever, vai fazer tudo que você quiser. Olha que legal. E a gente vai ter só 3 encontros presenciais. Como é que a gente fez esse curso? Ele vem com um certificado de curso livre, que não é registrado no MEC, mas é aceito pelo MEC, tá? E o que acontece? Como tem 114 horas, eu fiz questão de colocar 114 horas, você pode concorrer ao SUS quando abrirem as vagas, porque a constelação familiar está no SUS como uma das terapias complementares. E já tem projetos aí para mediação sistêmica, para conciliação sistêmica, para entrar no judiciário também a constelação. Já tem projeto aí para acontecer. Então a gente fez com uma carga horária que pudesse ser aceito para isso. Então tem algumas pessoas que me pediram. Como eu estive fazendo um curso de extensão em constelação estrutural, algumas pessoas que já fizeram outras escolas de constelação familiar falaram: ai, Sandra, eu gostaria de reciclar com outra pessoa, tirar dúvida, porque tem pessoas que não se sentem confortáveis em constelar porque ainda tem muita dúvida. Tem alguns professores que não oferecem a formação dos módulos individuais para você constelar com a pessoa individualmente. Eu tenho um carinho enorme pela constelação individual. Eu faço muita constelação por internet, pessoal de outros estados, pessoal do Japão, pessoal da Espanha, pessoal de Portugal. Eu faço constelação pelo mundo inteiro via internet. Eu tenho pouquíssimos clientes presenciais. Eu nem quero ter presenciais. Tenho uma pessoa ou outra super indicada porque eu atendo em casa, uma vez que eu tô viajando o tempo todo, tô dando curso em tudo quanto é lugar, trabalho com empresas, então o meu foco não é o atendimento presencial. Eu atendo as constelações em grupo, única e exclusivamente em São Paulo, na sexta-feira que eu estou dando curso. Então, quem quer levar um cliente, quem quer levar um familiar, marca no dia 13 de julho, depois em setembro vai ter uma outra oportunidade lá em São Paulo para constelar. Então, se você é coach, se você é terapeuta e tá com uma cliente que tá arrastado e você não sabe para que lado que você vai, ou aquele cliente que melhorou e voltou a piorar, leva ele para fazer a constelação. Se você nunca viu uma constelação e tem vontade de assistir uma constelação, vai lá assistir uma constelação. Fala: olha, eu fiz o curso online e vim fazer a constelação, vim assistir a constelação. Tem uma taxa, acho que é uma taxa de R$ 47 para assistir e quem sabe você seja solicitado até a representar, que é uma experiência impagável, entendeu? Foi o que me fez acreditar na constelação e me fez ir estudar constelação. Foi na hora que eu entrei como representante, eu falei: meu Deus, o que é isso?
que está acontecendo comigo quando eu entro nesse campo, que é o campo morfogenético. Então, algumas pessoas me escreveram essa semana me perguntando, mas como é que é esse curso? Como é que a gente aprende constelação? Que eu nunca nem tinha ouvido falar. Esses 6 módulos que são dados online, no primeiro módulo eu falo as bases da constelação, que ela vem de todo um processo de observação, mas vem do Moreno, que trabalha com psicodrama, vem da Virginia Satir, vem das próprias psicoterapias familiares sistêmicas que já existiam e não com essa ótica do Hellinger. Então eu falo sobre tudo isso e principalmente as bases da física quântica e da morfogenética nesse primeiro módulo, para que você entenda como tudo isso funciona, que isso não é uma mágica, que isso é científico. No segundo módulo eu falo de um problema que ninguém tem. Relacionamento é o que a gente mais vê quando as pessoas vão constelar. Inclusive o Hellinger diz que quando ele faz um workshop de relacionamento, é muito mais agitado e as pessoas querem muito mais respostas imediatas do que quando ele faz um workshop sobre saúde e doença, sobre pacientes terminais, sobre qualquer outro tema, até mesmo financeiro. Então, o segundo módulo é sobre relacionamentos. O terceiro módulo é sobre ordens da ajuda. Tem um livro do Bert Hellinger chamado Ordens da Ajuda que eu sugiro que você leia. Todos os terapeutas, todos os coaches, todas as pessoas no planeta deviam ler, porque a gente pensa que está ajudando e às vezes a gente não está. Principalmente as mamães com os filhos, os irmãos, as irmãs. A gente acaba fazendo pelo outro e não permite que o outro cresça. Então, ler esse livro é fundamental e a gente, no terceiro módulo, fala sobre as ordens da ajuda e o limite do terapeuta, do coach. O quarto módulo é sobre o atendimento individual. Como são feitos os atendimentos individuais? Com bonequinhos, com post-it para abrir campo, com âncoras no chão. Tem várias formas de você fazer o atendimento individual e a gente tem um módulo para falar sobre isso. O quinto módulo é sobre saúde e doença. Eu, sendo médica, não podia deixar de ter esse módulo. E o último módulo é da consolidação. É uma revisão de tudo isso e eu vou falar com mais vagar sobre temas que não foram falados, como os temas profissionais, como as questões de dinheiro, como o próprio cérebro triúnico e algumas experiências com o cérebro triúnico. Então, essa é a última oportunidade, porque pelo MEC, para a gente poder dar o certificado, tem que ter 70% de presença. Como grande parte é online, você já tem 50% de presença online. Mas para você receber o certificado, você tem que ir nos 2 módulos presenciais. Esse módulo, por exemplo, tem 3 ou 4 pessoas que precisam faltar porque já estão viajando, já estavam com viagens marcadas, vão perder esse módulo. No primeiro módulo, tiveram 2 pessoas que se inscreveram, fizeram a parte online, mas não puderam comparecer no presencial. Uma porque estava fazendo um outro curso em Brasília e a outra porque tinha tido bebê há 20 dias e não tinha como deixar a criança em casa e ir para a aula. Então, se você tem esse chamado, tem esse desejo, se inscreve e vá lá. Se você for na sexta-feira assistir às constelações, você pode até se inscrever. Ou falar, não, Sandra, isso não é para mim, pelo menos não é para agora. Né? Eu não sei se eu vou repetir este curso, porque as pessoas estão me solicitando outros cursos
e agora entrou mais 2 empresas, e esse trabalho empresarial, ele requer muito da gente, né? Eu amo formar pessoas, mas o meu tempo tá bastante difícil. Final de julho, agosto, eu não vou estar no Brasil, eu vou estar viajando, então eu tô com uma limitação de tempo bastante grande. Então, esse trabalho online o que é um formato que me agrada muito. E como é que a gente tira a dúvida? É só nesses finais de semana? Não. Uma vez por mês, assim que a gente termina o módulo, né? Eu dou alguns dias para que todo mundo possa assistir e a gente marca pelo Zoom, que é uma plataforma que todo mundo se vê e que todo mundo pode falar, né? Tipo um Skype. E a gente tira dúvidas. E eu sempre ensino mais alguma coisa, explico mais alguma coisa. Então, durante o curso vão ter 6 mentorias online. E para ficar melhor para você que está na dúvida se vai fazer ou não o curso, eu fiz o seguinte: como eu quero muito que esse formato dê certo, vão ter mais 12 mentorias depois do curso. Depois que terminar o curso, né, que dura 6 meses, eu vou dar 1 mês para vocês aproveitarem os bônus que a Ponto C, que é quem está promovendo o curso, quem está divulgando o curso, ofereceu, que é um curso de marketing pessoal, que é uma consultoria para você, como é que você vai se vender, como é que você vai se apresentar, como é que você explica para as pessoas o que você faz, né? Como é que você integra aquilo que você já faz ao trabalho de constelação, a esse trabalho de neurociência. E tem um outro que é para você aprender a fazer a tua administração financeira. Né? Como é que você lida com as tuas finanças, o que é uma pessoa física, o que é uma pessoa jurídica, como é que você separa as duas e tal. Porque a gente, quando começa a crescer muito, fica meio difícil ficar como pessoa física por causa dos impostos. E aquilo que é imposto a gente tem que pagar, né? Então, muita gente prefere abrir uma empresa e constituir uma pessoa jurídica, e toda essa maneira de como você administra o seu dinheiro e tal vai ser ensinado. Aí vai ser o momento do grande desafio, que você vai começar a implementar no teu trabalho a constelação familiar. E aí que as dúvidas vão surgir. As dúvidas maiores não surgem durante o curso. E aí o que acontece? As pessoas têm que pagar uma supervisão. Eu resolvi dar para vocês, não uma supervisão, mas uma mentoria, porque eu trabalho com isso há 20 anos, para que você esclareça as suas dúvidas. E a dúvida de um ajuda o outro que ainda não tem aquela dúvida, mas quando acontecer você já tem a resposta. Por isso que é em grupo, e isso é muito legal. Quanto mais gente tem no grupo, mais rápido é o teu aprendizado. Não, Sandra, se for um grupinho pequeno, você dá mais atenção. Não, gente, isso é física. A gente vive no mundo físico e a velocidade é igual a massa versus aceleração. O meu corpo é a massa. Quanto mais corpos, quanto mais pessoas, maior a velocidade do aprendizado, porque a aceleração é maior. Eu tenho mais mentes, mais inteligências ali para acelerar o processo. Então, isso seria fundamental, a gente ter um grupo grande, um grupo coeso, né? Um grupo que vai crescer junto, que vai implementar isso junto. Nos meus antigos cursos, as minhas alunas falavam: ai, Sandra, é difícil formar grupo. Presta atenção, você tem 2 pessoas para constelar. A Maria tem uma, o João tem uma. Vocês alugam uma sala os 3 juntos, você constela suas 2, a Maria constela dela e o João constela dele.
Quando você tiver 4 pessoas para constelar, você vai ter uma sala sozinha. Quando a Maria tiver 4 pessoas para constelar, vai ter a sala dela sozinha. Mas para começar, além de vocês se apoiarem, vocês juntam um grupo com muita facilidade se vocês se unirem. E isso tem funcionado super bem com as minhas alunas e a maioria agora já está fazendo constelação sozinha e algumas preferiram manter as duplas e trabalham com duplas. Né? Paulinha e Priscila trabalham com dupla, a Vilma e a Fátima continuam trabalhando com dupla e algumas pessoas começaram com dupla e estão trabalhando individualmente. Individualmente ou nos grupos, mas só ela como consteladora. Entende? E isso é muito legal e é uma dinâmica que eu tô te ensinando. Se você já é constelador, você pode fazer isso. Procura alguém que se formou com você, que vê esse mesmo método e faça isso. Alguns coaches me perguntaram, mas constelação serve para coach? Porque coach é uma coisa assim, com ferramentas mais focadas na solução. A gente não foca lá atrás, a gente não é terapeuta. Existem várias dinâmicas que você pode fazer sem constelar. São movimentos sistêmicos, movimentos de inclusão, movimentos de equilíbrio, movimentos de ordenação. Inclusive, o uso da constelação dentro das organizações é fantástico. E presta atenção, se você não souber constelação familiar, você não vai conseguir fazer a constelação organizacional. Tem gente que diz que faz, mas imagina se você está numa empresa familiar e se a família está toda em desequilíbrio. Não adianta constelar a empresa sem constelar a família primeiro. Quem chegou primeiro? É uma questão de hierarquia. Você chegou primeiro nessa família. Essa família tem que estar em equilíbrio para que a empresa fique em equilíbrio. Então, é possível o coach fazer. Eu tenho alguns alunos que são coaches e que fizeram e que eles falam, eu não aplico a constelação no coach, mas o pensamento sistêmico eu aplico. Mudou por completo a minha prática, mudou por completo a minha visão. Eu estou muito mais eficiente, eu estou tendo resultados melhores e mais rápido. Então, esse curso serve para todo mundo. Eu estou falando isso antes de fazer o exercício que eu falei que eu ia ensinar para você, porque teve muita pergunta sobre a formação. E eu não sei se o ano que vem vai ter uma nova formação. A grande oportunidade é essa. E eu também tenho certeza que eu não vou oferecer esta mentoria de mais 3 meses depois do curso. É uma mentoria a cada 15 dias que vai ficar gravada online para você ver, para você trazer as suas dúvidas. E eu brinco com o pessoal que a mentoria é PQP, pergunte qualquer parada. Você vai poder perguntar sobre a constelação, sobre a neurociência, sobre o seu trabalho de coach, sobre o seu trabalho de terapia, sobre como você vai divulgar, como você vai se apresentar. Se tiver dúvidas específicas da parte financeira, não vai ser na mentoria, mas a gente tem o Fábio Barbalho, a gente também tem o Márcio, que vão poder te ajudar nessas coisas, porque eles estão dando esses bônus. E, além disso, tem uma aula super maravilhosa, modéstia à parte, não vou fazer, né, que não tá incrível, sobre vínculos da alma, que é a técnica que eu criei, que trabalha a parte sistêmica da herança horizontal, mas também a herança vertical, que é essa herança espiritual, que alguns chamam de vida passada, outros chamam de arquétipo. Não importa o nome, mas a gente vem com isso, com essa missão. E aí, num congresso de hipnoterapia regressiva, que teve o ano passado, em 2017,
lá em Vitória, eu apresentei esse trabalho, é um trabalho inédito, então é uma aula de 1 hora em cima dos slides que eu disponibilizei como bônus lá na plataforma, porque tem uma plataforma online onde você pode comprar o curso pode ser parcelado em até 12 vezes, né? No cartão, em 2 cartões, no boleto, tem várias formas de pagamento. Então, aproveita porque realmente essa mentoria eu estou dando porque eu faço questão que essa primeira turma semipresencial tenha absoluto sucesso. E nessa turma tem 6 pessoas que já são consteladores e que estão vindo para reciclar, estão vindo para ganhar confiança, ganhar coragem. E eu tenho certeza, porque 80% dos meus alunos saem constelando. Na minha turma, éramos 50, somos uns 10 constelando e dando curso por aí afora. Mas a grande maioria não saiu constelador. Eu sei que é difícil a gente entrar nesse mundo. Então, por isso que eu ofereci esse bônus muito especial para esse módulo, tá? E, bom, a neurociência, uma coisa que me perguntaram, como é que eu sei que a pessoa está no cérebro reptiliano, ou no mamífero, ou no cortical? Pela própria maneira dela falar. Imagina que eu acabei de ser assaltada. E eu chego lá com o coração na mão, falando que nem uma louca, sem respirar e papapá, adrenalina pura. Eu tô no cérebro reptiliano, luta e fuga. Né? A gente não falou da medula, a gente não falou do sistema nervoso simpático e parasimpático. Ou se eu chego lá e falo, eu não tô com vontade de fazer nada, eu tô nessa letargia, eu não sei o que, eu só quero dormir. Eu tô paralisada. Você pede para o cliente fazer uma atividade, chama ele para ação e ele não faz nada. Tem algo nele que está paralisado. Você vê que ele está no cérebro reptiliano. O cérebro emocional é aquela pessoa que vem, que chora, que é mimimi, mimimi, mimimi. Ela não vai ter ação. Ela não consegue nem ouvir o que você está falando. Você tem que tirar ela desse cérebro. Agora, aquela pessoa que fala sobre finanças e sobre a morte do pai e sobre ter ganho na loteria com a mesma entonação e sem nenhuma emoção, ela tá só no cortical, ela não tá vivenciando aquilo. Ela não tá nem lembrando daquilo, ela tá vomitando palavras. Ela é cheia de regras, ela é cheia de limites. Não é que a pessoa seja assim, ela está naquele momento assim. E você vai usar ferramentas diferentes, tá? Então, o que eu prometi para você e agora eu vou dar é o exercício de limpeza. Eu não sei se você já ouviu falar de chakra, alguns falam chakra, que são centros de energia que tem no nosso corpo. Aliás, um pouquinho do lado de fora do nosso corpo, no nosso duplo etérico. E são centros de emissão e recepção de energia. E o primeiro chakra fica na nossa base, no períneo, num lugar entre o ânus e a vagina, entre o ânus e a bolsa escrotal no homem. E é esse chakra que te conecta com a Terra, com o planeta, que te dá ground, como a gente fala em terapia corporal. Tem também na planta dos nossos pés chakras que também nos conectam com a Terra. E aqui no topo da minha cabeça, né? Nessa linha que vai do meu nariz e essa linha que vai aqui da orelha para a orelha, tá? E bem nesse ponto tem um outro chakra que é o chakra coronário, é o chakra da coroa, é aquela auréola que aparece nos santos católicos, porque a deles é grandão, o nosso é um fiozinho assim.
e é o que nos conecta com o cosmo, com a nossa fonte. Porque quando a gente chega ao planeta, a gente traz a nossa essência mais pura. Só que a gente vai em direção à nossa família e ali já tem uma regra, já tem uma ordem, né? Tem pai, tem mãe, tem tio, tem filho, tem outro filho, tem o avô que mora junto. E a gente começa a agir e reagir de acordo com esta realidade e não de acordo com a minha verdade, aquilo que eu trouxe, que é a minha essência. E logo depois eu vou para o meu colégio, que é outra área do meu cérebro. A família está aqui, aqui está outra área, que depois vai ser a mesma área do meu trabalho. E muitas vezes, como eu sou a segunda filha, ou a terceira filha, ou a primeira filha, eu tenho um comportamento de ser a queridinha do papai ou da mamãe, de ser aquela que tem tudo na mão, ou de ser aquela que manda em tudo, manda nos irmãos, porque eu sou a mais velha e tal. E às vezes no colégio o meu comportamento é outro. Tem um choque entre as duas realidades. Eu tenho certeza que você já viu isso. Eu não gosto nem que minha família apareça no colégio, porque é outra realidade. Às vezes não, é uma realidade bem semelhante. E aí eu venho para uma terceira realidade, que é a realidade social. O pessoal do prédio, o pessoal do bairro, que não é o grupo do colégio, não é a minha família, é um outro grupo. E eu vou me adaptando a essa outra realidade. E aí tem uma quarta realidade, que é a realidade de casal, a realidade afetivo-sexual. E muitas vezes eu fico presa nesse quadrado. Deixa eu pegar aqui para mostrar para você. Vamos imaginar que uma das realidades está aqui, a outra está aqui, outra está aqui, outra está aqui. E eu estou aqui no centro, a minha essência, a minha verdade. E eu fico vivendo essas realidades e me perco da minha verdade. Eu fico na minha máscara, que é o que eu espero que os outros aceitem, é o que eu penso que o outro espera de mim. E eu vou agindo e até esqueço da minha essência. Outras vezes eu fico na inferioridade, tudo aquilo que eu vim para aprender, tudo aquilo que eu vim para realizar e que são desafios para mim e que me tiram do sério completamente. E eu esqueço da minha superioridade, aquilo que eu sou na minha essência. Então é o momento, né? Se eu tô presa aqui nesse quadrado, de descobrir da onde eu vim. Olha a figura que forma aqui. E para onde eu vou? Lembra que eu te falei do chakra da base e do chakra coronário? Eles me conectam com essa realidade da minha missão, com essa realidade de quem eu sou. Né? Do quadrado eu vou para um octaedro. E se eu fizer isso uma figura tridimensional, eu formo uma figura muito mais poderosa que é o duodecaedro. Se você conhece alguma coisa, né, da matemática sagrada, da geometria sagrada, você entende do que eu estou falando. Porque em constelação, com neurociência, as coisas são matemáticas. E por isso que dá tão certo quando você tem clareza. Alguém me falou assim, Sandra, mas você fala tanta coisa lá no teu YouTube e eu encontrei coisas da fulana, do fulano, não sei o quê. Tem milhares de vídeos e milhares de sites falando sobre constelação. Por que alguém iria fazer um curso? É só para ter o diploma? Eu já sou terapeuta, eu não posso aprender sozinha? Pode. Eu também aprendi, quer dizer, eu fiz um curso, lógico, mas muita coisa eu aprendi sozinha, estudando e estudando muito. E eu levei anos, estou desde 82 formada, me dedicando ao ser humano. Mas eu entrei na faculdade em 77. Faz as contas aí quanto tempo que eu pratico esse contato de cura com as pessoas. A gente aprende muito com as outras pessoas. E eu vou te dar isso mastigado. Você pode assistir
milhares de vídeos do YouTube. Alguns falam coisas incríveis, outros falam coisas não tão incríveis nem tão corretas. E o que é mais grave, eles não têm uma sequência. Você não vai ter a clareza que você vai ter num curso compacto de 6 meses. Às vezes, mas o curso tal é de 3 anos. Eu fiz um curso de 2 anos. Ok, você fez um curso de 2 anos. Se você tem aplicado, você está trabalhando. Porque o essencial é simples. A gente condensar a informação é fundamental. Eu te dar essa informação em vídeos como esse que você está vendo aqui, para que você possa ver, rever, anotar. Sandrinha, então tem uma apostila? Não, não tem apostila. A apostila é para quando você faz cursinho pré-vestibular. Cheio de regra. Eu não quero criar uma outra Sandra. Eu quero que você seja você e eu sou eu. Eu quero te ajudar a pensar com clareza, a ver com clareza, a sentir com clareza. A gente vai fazer exercícios nesses 6 dias que a gente ainda tem presenciais, né? São 3 dias agora em julho e mais 3 dias em setembro e mais os encontros online que eu sempre faço exercício para você entrar em contato com você, com a tua essência. Para a tua essência entrar em contato com a essência do teu cliente. Sem a inferioridade. Aí o pessoal fala, ai Sandra, mas você não pergunta quase nada para o cliente. Não, não pergunto quase nada. E na hora de constelar, muitas vezes eu ponho as pessoas constelando sem saber quem elas representam e sem ninguém saber quem é quem. Não há necessidade. Porque o essencial é simples e o campo mostra o que precisa. Eu escrevo lá, fulana representa isso, Beltrano representa isso, fulaninho representa aquilo. E pronto. E a gente vê e depois eu falo para a pessoa, olha, aquela pessoa estava representando você. Aquela pessoa estava representando seu pai, ou seu namorado, ou a vida, ou a morte, ou seja lá o que for. E a pessoa fala, nossa, agora eu entendo. Não, eu já sabia que aquela era eu, até pela maneira dela coçar o nariz. Porque o campo é assim, ele se mostra assim. Mas ter essa clareza, você vai ter com muitos anos de prática, de experiência, ou com alguém te ensinando como alcançá-la. Tá? Então, é por isso que você vai pagar para fazer um curso. Um curso que, se você fosse fazer um workshop de final de semana, tá custando o quê? 1.500, 2.500 é o que custa um curso de final de semana. Você vai fazer um curso de 3 dias e você vai ter 57 horas online e você vai ter uma supervisão que já está gravada, as outras ainda não foram feitas. As mentorias, só teve uma mentoria online, porque a gente atrasou para fazer os vídeos e tinha muita dúvida e teve gente com problema de morte na família, de criança nascendo, de viagem. Então a gente atrasou até para poder botar mais gente no grupo, né? Então teve uma mentoria. A próxima mentoria vai ser 15 dias depois da aula presencial. Depois vai ter uma outra mentoria 15 dias antes da próxima aula presencial e a aula de setembro. E depois a gente vai ter mais 2 mentorias que tem relação com o curso. Vamos dar uma parada de 1 mês e a gente recomeça com mentoria de 15 em 15 dias. Então é como se você tivesse aulas ao vivo, presenciais, mas que ficam gravadas para você ver depois, de 15 em 15 dias, por 3 meses. Né? Vale muito fazer esse curso, porque eu tenho certeza que ele vai mudar a tua maneira de atender, de ver o teu cliente e o mais importante, eu só posso levar o meu cliente aonde eu já fui.
Então, eu faço questão que você mude a sua vida, que você se trabalhe, que você trabalhe as questões com seus pais, com seu companheiro, com seus filhos, com seu trabalho, a sua saúde. Isso é um ponto fundamental. Todo mundo vai ser constelado. E a grande vantagem é que quando eu dava o curso todo presencial, além de ficar mais caro, eu constelava 5 pessoas, 4 pessoas. O máximo que eu constelei foi 6 pessoas no final de semana. No último curso, eu constelei 14 pessoas. Olha a diferença. Você participa de 14 constelações e ainda teve sexta-feira que as pessoas levaram clientes, levaram amigos. A gente constelou na sexta-feira também. O máximo que dá para constelar na sexta-feira são 12 pessoas, 6 à tarde e 6 à noite. Né? E depois a gente discute aqueles casos, não o caso, mas as dinâmicas que apareceram. Né? A gente não está interessado na vida das pessoas, né? Todo mundo aqui é terapeuta e tem um sigilo muito importante e fundamental. Mas as dinâmicas que apareceram, as questões que apareceram, as possíveis opções que teriam de abordagem, isso a gente discute logo no sábado de manhã, tá? Então fica o convite, se você quiser fazer o curso, vai ter um link aqui em algum lugar por aí, eu não sei onde é que vão botar, para você ir lá para o Hotmart. É uma plataforma segura que você vai poder pagar no teu cartão de crédito, no teu cartão bancário. Tem várias formas lá, qualquer coisa, o Fábio está à disposição para esclarecer dúvidas, né? Eu, nesse fim de semana, não vou estar por aqui, eu vou estar dando curso de constelação, então eu não vou estar disponível no sábado e no domingo, mas segunda-feira eu estou disponível o dia inteiro, pode me ligar no WhatsApp, pode mandar uma mensagem, sábado e domingo vai estar desligado, né? Depois da aula eu posso ligar, posso responder uma pessoa ou outra, mas sinceramente prefiro não. Deixa que o Fábio responde, porque ele que está organizando o curso, ele tem todas as respostas para você. Agora, respostas técnicas ligadas à constelação, isso é comigo. Ligadas ao curso, ao conteúdo, à forma, isso é comigo. Aí na segunda-feira a gente tá disponível. Eu não marquei nem cliente, só marquei cliente a partir das 5 da tarde. Eu gosto de, depois de um final de semana dando curso, dar uma relaxada e tal. E eu viajo também na segunda. Então a gente pode conversar segunda ou terça, tá? Porque aí sexta-feira eu tô em São Paulo e a gente pode se encontrar. Mesmo que você não vá fazer o curso, vai lá assistir a constelação, vai lá para eu te conhecer. Fala que assistiu a semana da neurociência, ok? Então vamos fazer o nosso trabalho de alinhamento e limpeza energética? Ok. Eu falo demais, né? Mas eu sei que são coisas muito importantes e que vêm da vivência. Então você não vai encontrar isso em livro, em caderno. Eu gostaria que você se sentasse agora com os pés no chão e com os braços relaxados. Eu gosto de botar ou aqui na cadeira ou no colo com as palmas voltadas para cima. E a coluna o mais reto possível, ok? Inspira e expira. Vai trazendo a consciência para a tua respiração. Volta a respirar com profundidade, relaxando completamente o seu corpo, trazendo consciência para todo o seu corpo. E mais uma vez, uma terceira vez, você respira. E manda um comando para o teu chakra da base, lá no períneo, que eu já te expliquei onde fica, para que ele se abra. Sabe aquelas
câmeras fotográficas que tinha uma lente que abria. Então ele se abre, a planta dos seus pés também, bem na sola, bem ali no meio do pé, também se abre como essa câmera de fotografia e desce uma raiz para o centro da terra. 3 raízes atravessam o solo. Se você estiver num prédio, o prédio. Se você estiver na sua casa, ela atravessa as bases da casa, toda a crosta terrestre, e vão se ancorar numa bola de metal coberta de fogo no centro da Terra. Lá no centro da Terra, essas raízes luminosas vão levando tudo que tem de excesso no seu corpo. Vai levando para o centro da Terra o desgaste do dia, o desgaste dos teus relacionamentos, o excesso de pensamento, as emoções que não te fazem falta, não te servem mais, as lembranças que não te servem mais. Talvez você precise liberar mais o pensamento, ou talvez seja as emoções, o excesso de movimento, o cansaço, a paralisia, a inércia. Eu não sei o que você precisa liberar ou está pronto para liberar. Mas tudo que você não precisa mais, você pode liberar agora, através dessas raízes que saem do teu chakra da base e da sola dos seus pés. E nesse momento você sente uma chuva dourada pálida caindo sobre você. Ela entra pelo seu coronário, pela palma das suas mãos e vai preenchendo todo o seu corpo, tornando dourada cada célula do seu corpo, como se cada célula fosse feita de luz. Na realidade, é feito de luz. Deixa que essa energia fotônica entre e torne dourada a sua massa cinzenta, todo o teu sistema nervoso central e periférico, lóbulo direito e esquerdo do cérebro, cérebro mamífero, cérebro reptiliano. Todos os seus neurônios estão dourados, assim como cada célula do seu corpo. E você sente essa chuva preenchendo todo o seu corpo. Simultaneamente, sobe pela lateral das suas pernas uma energia que vem do centro da Terra. E essa energia do centro da Terra, a luminosa energia da Mãe Terra, se une com a energia do Pai Céu. No centro do seu corpo, no seu chakra coronário, que fica na altura do teu coração, bem no meio, onde fica a glândula timo, onde, para quem conhece, está o osso externo. Bem nesse lugar, céu e terra se misturam, mãe e pai, yin e yang, equilibrando o teu feminino e o teu masculino. E essa energia já misturada percorre todo o teu corpo e ela sai pelo topo da sua cabeça, pela sola dos seus pés, fazendo uma energia tórica, uma energia como essa energia que a gente vê no planeta, né? Quando você olha os meridianos em volta da Terra, essa energia circula por todo o teu corpo, enquanto as raízes da sola do pé e do períneo continuam levando
aquilo que foi limpo agora pela energia cósmica e energia telúrica. Você não precisa tomar conta de nada, as energias se movem por si só, através do teu eu superior. A tua fonte controla isso. E você sente essa harmonização. Deixa que a energia continue se movimentando e limpando e levando aquilo que você está pronto para liberar. Aos poucos vai interrompendo a energia, vai finalizando. Respira profundamente, mais 3 vezes. E quando você estiver pronto, você abre os olhos. Se por acaso você sentir que a energia ainda está em movimento, você pode botar a palma da tua mão no solo para descarregar e para equilibrar. Palma e pés no solo. Respira e interrompe o fluxo da energia. Eu tenho certeza que quando você abriu o olho, tudo estava mais claro, mais nítido. Isso amplifica a tua percepção. Isso te conecta com o teu ser. Isso equilibra yin e yang dentro de você. E é um exercício simples que você pode fazer com o teu cliente se ele estiver muito emocional, muito cerebral. Tira do cérebro cortical e leva para a essência. Ai, Sandrinha, quer dizer que se ele chegar naquele jeito que você falou, acabou de ser assaltado, viu um assalto, viu um acidente, chegou reptiliano, eu faço isso. Não, não faça isso se ele tiver reptiliano, porque ele não vai conseguir fazer. Se a pessoa chega com muita adrenalina, ela não vai conseguir fazer. Aí você vai mandar ela falar sobre aquilo, chutar uma almofada, socar uma almofada, alguma coisa. Põe uma música rápida e faz ela dançar e jogar aquela adrenalina para fora. E aí depois você pode fazer isso. Mas se a pessoa tiver com muita adrenalina, não dá para fazer esse exercício. Mas se ela tiver muito mental, muito cortical, esse exercício está indicado. Se ela estiver muito emocional, chorando e sem conseguir falar, esse exercício vai acalmá-la, vai levar para o centro. Só se ela estiver reptiliana, se ela tiver luta em fuga, aí esse exercício não vai servir, ok? Você gostou do exercício? Escreve aí para mim, eu quero saber. Você fez, acompanhou, gostou? Escreve aí para mim. Ainda tá com dúvida? Quer saber mais? Tem um monte de coisa lá no meu YouTube. Vai para lá que eu falo de cérebro reptiliano, eu falo de arquétipo, eu falo de um monte de coisa. Vai lá, ouve, assiste, se inscreve, coloca a tua dúvida. Coloca a tua dúvida lá no Facebook, manda um WhatsApp para mim, tá? Meu WhatsApp é 21 99659 3332. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu desse curso. Esse curso de neurociência e constelação familiar, que você tenha anotado muitas coisas do que eu falei, tenha tido insights, tenha lembrado de pessoas e principalmente que você possa aplicar isso na tua vida, possa aplicar isso no teu dia a dia. Aparece por lá. Esse é o meu convite. Te agradeço muito, muito ter ficado essa 1 hora inteira aqui comigo, né? Sabendo um pouco mais de constelação e de neurociência. E a gente se vê por aí. Tchau!